galera, e tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais um vídeo para o canal Projeto Viva. E hoje nós vamos estar falando sobre o rei Isbosete. É isso mesmo, nós não havíamos falado dele antes, nos primeiros reis de Israel, mas nós vamos estar citando ele, pois ele também foi um rei de Israel que reinou após o reinado de Saul. O segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. O rei Isbosete. Galera, você que entende um pouco sobre a história dos reis de Israel vai me entender, porque eu não trouxe Isbosete antes. Eu não citei a história dele logo depois de Saul. A verdade é que antes eu não havia percebido na minha menção, era Saul e depois Davi. Só que na verdade, Davi, ele vai reinar no começo do seu reinado em Hebron, num reino dividido, porque Abner havia constituído o filho de Saul, que ainda estava vivo, um dos filhos de Saul, porque Saul teve 4, porque na verdade Isbosete, ele vai reinar no tempo de Davi. Davi vai reinar e vai começar a reinar num reino dividido, porque enquanto uma parte do povo levantou Davi como novo rei de Israel, a outra parte e o capitão do exército de Israel havia levantado Isbosete como o novo rei. Então Abner levanta Isbosete como o novo rei de Israel. Mas por outro lado, Davi estava sendo levantado como o novo rei também de Israel. E há essa divisão. Por 2 anos que Abner está com Isbosete, porque Abner é o capitão do exército de Israel, e o povo respeitava muito Abner. Lógico, né? O cargo dele já diz tudo. Capitão do exército de Israel. E ele levanta Isbosete como rei. Por 2 anos Isbosete vai reinar como sendo o rei de Israel. E nesse período Davi está reinando com aqueles que ficaram com ele em Hebron. E por 7 anos e 6 meses Davi vai estar reinando em Hebron. E os 2 primeiros anos do reinado de Davi em Hebron, Isbosete estava reinando em Israel. Então agora, o que vai acontecer na história? Vai haver uma peleja entre aqueles que estão com Davi e entre aqueles que estão com Isbosete. Houve uma guerra cruel. E essa guerra trouxe muitos mortos entre as famílias, entre o povo de Israel. Uma guerra dentro da própria nação, aonde o rei Isbosete, aliado ao capitão do exército de Israel, Abner, vai enfrentar Davi numa guerra, e uma guerra cruel, aonde muitos vão morrer. E o povo de Abner, o povo do rei Isbosete, vão ser feridos, vão ser mortos diante dos servos de Davi. Abner vai possuir uma das concubinas de Saul, que já estava morto. Isbosete vai chegar diante dele e vai perguntar para ele: por que você possuíste uma concubina de meu pai? E Abner ira-se com as palavras de Isbosete, e nessa situação ele vai jurar que transferiria o reino, o trono da família de Saul para Davi. Nessa situação ele vai se aliar a Davi, ele vai querer se aliar a Davi, mas Joabe vai matar a Abner com uma traição. Nessa situação, Davi vai se lamentar pela morte de Abner, vai dizer que ele não tinha nada a ver com aquilo de fato, porque Joabe havia traído a Abner e a Davi, matando a Abner por causa que Abner havia matado Asael, seu irmão, na peleja. Quando Isbosete ouve da morte de Abner, as suas mãos vão se afrouxarem. O povo vai pasmar-se. E agora os 2 capitões
que estavam lá, ao lado, perto de Isbosete, vão decapitar a cabeça de Isbosete, vão levar a Davi, e então, eles achando e esperando que ele ia receber alguma coisa em troca por haver matado um dos filhos de Esaú, Davi vai lá com a mesma punição que eles tiveram, vai punir eles com morte, pois eles haviam matado um dos filhos de Esaú. O exemplo que esse rei nos deixa é a sua ignorância levou a ele a uma morte de decapitação, porque ele foi ignorante com aquele que tinha o poder e que era honrado e respeitado, porque Isbosete não tinha a honra que Abner tinha. E olha que Isbosete era rei, Abner era capitão do exército. O respeito que o povo tinha por este capitão era grande. E Isbosete desonrou o seu capitão de tal forma que Abner vai querer se aliar a Davi, ele vai ser traído, vai ser morto, e como consequência lá na frente, Isbosete também vai ser morto. O exemplo é, não vamos deixar de honrar as pessoas que Deus usou para nos levantar. Isbosete foi levantado rei por Abner, capitão do exército de Israel. Só que ele desonrou a Abner como consequência. Além de Abner ser traído e morto, mas também ele foi morto, Isbosete foi morto. Então nós precisamos entender uma coisa: vamos honrar aqueles que nos honram, aqueles que Deus usa para nos levantar em nossos cargos e ministérios, para nos levantar onde quer que nós vamos ter sido levantados. Vamos lembrar que é importante nós honrarmos aqueles que estão conosco, aqueles que nos ajudam e estendem as mãos, porque quando eles precisarem de nós, nós também vamos estender as mãos para eles. Que Deus possa falar com você através dessa palavra. Desde já, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, está saindo todo dia às 10 horas da manhã. Compartilha esse vídeo com as pessoas e comenta lá embaixo mais 10 de vídeo. E é isso aí, fique com Deus, até mais, valeu! E fui!